Tem uma pesquisa do Sebrae que diz que hoje 6 entre cada 10 brasileiros querem ter um negócio próprio. Além disso, entre os 3 principais sonhos do brasileiro, ter um negócio próprio está no 3º lugar, apenas depois de comprar a casa própria e viajar pelo Brasil. Por que você acha que ter um negócio ele é um desejo tão forte do brasileiro hoje? Cara, outro dia também aconteceu uma coisa interessante. No governo Lula, parece que é a menor taxa de desemprego histórica que a gente está tendo agora no governo Lula. E por incrível que pareça, o governo Lula passa por uma onda de impopularidade muito grande, né? O que me fez pensar que, assim, apesar da gente estar vivendo um momento de quase pleno emprego, esse pleno emprego já não... Esse emprego, ele já não atende mais às nossas necessidades, sejam elas espirituais, sejam elas mentais. E é foda, né? Porque muitos desses empregos, eles são empregos que você não tem uma garantia, porque acaba sendo pejotizado, né? Você não tem uma garantia sequer de que você vai conseguir ter uma vida minimamente aceitável, né? Então, o que existe de emprego aí, fora, não é um emprego que vai conseguir te satisfazer, vai te permitir sobreviver. Por um outro lado, eu fico pensando, pô, você vai empreender, mas as pessoas não têm... Empreender não é vender bolo de pote, sabe? Empreender não é vender balinha, empreender não é ter Uber, empreender não é entregar iFood, isso é sobreviver. Então, a gente vive, por um lado, uma precarização do emprego, né? Onde você tem empregos cada vez menos qualificados, você recebe cada vez menos, você acaba só sobrevivendo e vivendo uma vida que aquela não é uma vida que você sonhou. E por um outro lado, você tem uma narrativa sobre empreendedorismo que te vende que você vai conseguir montar um emprego e você vai virar o Elon Musk do dia para a noite inventando algo na tua garagem, entendeu? Então você tem essas duas forças que são contraditórias que acabam empurrando a pessoa a querer sonhar, montar o seu negócio, mas que no final das contas pode só trazer mais dor, né? Porque a gente vive num país onde você não ensina a empreender, você é ensinado a obedecer. Eu fico pensando até minha filha, sabe? Na escola. O que a escola ensina? A escola ensina você ter um emprego. A escola ensina você vender sua força de trabalho, vender sua energia vital para um burguês fazer dinheiro. A gente tem cada vez mais concentração de renda no mundo. Isso significa que a gente está contratando pessoas, que as pessoas trabalham 44, 50 horas por semana para que algum burguês enriqueça. Eu estou me colocando entre eles, tá? Não estou fazendo juízo de valor aqui, não. Eu sou um burguês, porque eu acabo, de alguma forma, explorando o tempo de outras pessoas, ou fazendo a troca do dinheiro, do tempo de vida de outras pessoas, da energia vital de outras pessoas, para que eu tenha lucro. Então, você fica numa situação tal em que você sabe que você não vai mudar de classe social com emprego, nem que você seja CEO. Acho que todo mundo, no final das contas, mesmo que você seja CEO, acaba sendo pobre plus. Porque o que te distancia de uma pessoa que está em situação de calçada é quanto tempo você consegue ficar sem trampar. Então, um CEO pode ter acumulado dinheiro suficiente para ficar 5, 6, 7 anos sem trabalhar e sem perder o nível de vida, o estilo de vida que a pessoa adquiriu. Porque uma vez que você adquiriu um determinado gosto para as coisas, sei lá, você consegue comer fora uma vez por semana, você viaja uma vez por ano, você tem um plano de saúde, como que você volta atrás? Aquela tal história, bom gosto não retrocede, né? Paladar não retrocede. Infelizmente. E essa é uma das histórias mais tristes, porque eu tenho na minha vida, acho que eu sou a primeira geração que eu conheço, entre todas as pessoas da minha família, que ficou rico. Acho que eu sou a primeira pessoa. E hoje eu tenho, assim, meu irmão entrega iFood, minha irmã também tem uma situação difícil lá na gringa, meu pai também tem uma situação difícil, ninguém é confortável financeiramente. E você volta... Mas em algum momento, essas pessoas tiveram grana. Não é que meu pai foi sempre fudido na vida, né? Nem minha mãe.
Mas minha mãe já teve que vender empanada na rua, meu avô era vendedor ambulante. Em algum momento a gente adquiriu, a gente conseguia, eu me lembro que na década de 90 a gente conseguia comer num restaurante uma vez por mês. Era tipo um grupo Sérgio, não era um restaurante estrelado, entendeu? E voltar atrás no bom gosto é muito dolorido, cara. Você não pode mais comer aquela marca de iogurte que você... Eu não estou falando de grandes gostos de viajar de executiva, não. Eu estou falando de comer uma marca de iogurte que não é a marca de segunda linha. E é foda. Então, para você, o burguês, ele consegue manter o seu nível de vida sem precisar trabalhar mais. Isso para mim é o burguês. Olha, você adquiriu um nível de vida... E você nunca mais vai precisar trabalhar. Você não vai precisar mais trabalhar para manter o mesmo nível de vida. Isso não importa se você está morando na quebrada ou se você está morando nos jardins, onde quer que seja. Você faz com que o dinheiro se multiplique e com a renda você consegue manter seu nível de vida para sempre. Um CEO, às vezes, não está nessa situação. Ele não pode parar de trabalhar. Então, o que te diferencia do CEO... Voltando àquele velho ao assunto do empreendedorismo, muitas vezes é o tempo que você consegue manter seu nível de vida sem retroceder. Muitas vezes um CEO precisa manter um nível de aparência tal que o cara precisa gastar 100, 150 paus por mês, entendeu? Para mostrar que ele está no nível dos seus pares. Mas também teve uma romantização muito grande do empreendedorismo, né? Porque assim, quando a gente está falando de empreender, eu sempre sinto a galera falando muito de... Parece que a gente está falando... Flávio Augusto, parece que a gente tá falando Elon Musk, parece que a gente tá falando numa escala que é muito maior do que quando eu tô conversando com pessoas que empreendem, quando eu tô lendo sobre empreendedorismo, a gente tá falando muito mais de a loja de capinha de celular da esquina que ela precisa sobreviver mais de um ano, né? Então, existe uma romantização do que é o empreendedorismo também, né? Mas eu acho que tem uma confusão entre o que é comércio, o que é empreendedor e o que é sobrevivente. A gente coloca essas três categorias dentro do mesmo lugar, entendeu? Eu acho que o comércio, minha família inteira foi de comerciantes, mas o comércio não é necessariamente empreendedorismo, entendeu? Você comprar alguma coisa barata e vender com um lucro, sem fazer uma diferenciação narrativa ou sem fazer uma diferenciação, uma inovação tecnológica, uma inovação técnica, para mim não é empreendedorismo. Para mim é comércio. E tá tudo certo. Acho que comerciante é importantíssimo para a sociedade. Mas para mim não está no campo do empreendedorismo. O empreendedorismo ele envolve algum tipo de inovação, no meu entender. Né? Óbvio que cada um tem algumas pessoas vão discordar de mim. Mas você tem o comerciante. O comerciante não necessariamente é o empreendedor. A pessoa que vende o bolo de pote, a primeira pessoa que inventou o bolo de pote... Para mim, ela é uma empreendedora. Se você abre uma franquia, para mim, você é um comerciante. Você não é um empreendedor. Você não tem nenhum nível de inovação técnica, tecnológica, narrativa. Para mim, a gente entra num outro lugar. E você tem razão. A gente acabou romantizando esse campo, porque exatamente esses empreendedores, o Mark Zuckerberg, o Elon Musk, todos esses, até o Bill Gates, o Steve Jobs, eles romantizaram a ideia de que através por meritocracia, você conseguiria, e dedicação, você conseguiria acessar o panteão dos bilionários. E isso não é verdade. E aí você entra também num campo de rede social, onde você tem muito empreendedor de mentira, que é vendedor de curso, que começa a andar de Ferrari. Então, você conhece vários casos. Ferrari alugada. Ferrari alugada. Então, você começa a entender que, através de ostentação ou mostrar um nível de vida que você não tem pelo discurso do empreendedorismo, você começa a vender ouro de tolo. Para quê? Para vender mais curso. O cara aluga uma Ferrari, ele aluga um cenário dentro de um jatinho, aqueles jatinhos falsos que tem em estúdio, e começa a falar, porque eu sou empreendedor, porque eu destravei a minha mente, acordo às 4 horas da manhã e falo que eu sou foda, na frente do espelho, eu vou te vender um curso de como você ser foda e de como você ser empreendedor. O cara, no final das contas, é piramideiro, tá vendendo ouro de tolo para um monte de gente que acredita que consegue empreender só com a própria vontade. E aí quem ganha a grana e quem acaba no final das contas auferindo todos esses
esse investimento de gente desesperada é esse cara. E ele continua postando ali no Instagram que ele tá andando de Ferrari, que se ele pode, você também pode, porque ele veio da quebrada. Quantos casos você não conhece como esse? Então é foda, você acaba criando um discurso meio tóxico. Porque aí o cara acredita, ou a mina acredita que realmente, só através da sua vontade, ela vai conseguir montar seu próprio negócio, acaba quebrando. Os dados do Sebrae também são horrorosos, né? 6 em cada 10 negócios no Brasil quebram nos 2 primeiros anos. E, porra, você tem uma nação de gente que é endividada, que, no final das contas, crédito não é disponível nesse país. Você vai pegar dinheiro onde? Você vai pegar dinheiro com o teu cunhado. Você vai pegar dinheiro com a tua esposa. Você vai pegar dinheiro com o teu sogro. E aí você não consegue mais... Você rompe com as tuas ligações afetivas familiares, entendeu? Eu acho um discurso muito escroto. Fora que... Outro dia eu também li um dado que falava que no Brasil o empreendedor tem uma saúde mental pior do que policial militar. A gente já fala disso daí. Porra, então eu sou muito bem sucedido e a minha saúde mental ela é dependente de remédio. Eu preciso de remédio para conseguir me equilibrar. Também, pô, não tem... Não tem segredo, entendeu? É um nível de carga, eu tô sempre assim... Agora eu tô empreendendo de novo, né? Que eu tô montando mais um negócio. Mas é um nível de estresse e de expectativa que é foda de segurar. Não é assim que eu tô trampando, vou ter meu 13º, se eu errar, beleza, né? O máximo que pode acontecer é eu perder meu emprego. Eu posso quebrar de um jeito que eu vou demorar muitos anos para me recuperar. Já aconteceu no passado. E não é só você, né? Tem um monte de gente. Cai uma fileira de pessoas junto com você, né? Cai uma fileira de pessoas e você fica... taxado como fracassado. O que dentro da sociedade ocidental, o loser, como dizem os gringos, é o pior que um homem pode ser. É muito louco, né? Porque um homem, a gente fala muito sobre o impeditivo das mulheres envelhecerem, né? Quando as mulheres chegam com 40 anos, elas não podem mais envelhecer. O homem pode envelhecer, mas ele não pode ficar pobre. Um homem com 40 anos, quebrado, ele é tóxico. Então, a gente vive também uma pressão social de que um homem de 40, 50 anos, ele não pode ser pobre, velho. Porque senão você fica tóxico. Então, tem toda uma... E não pode ser um fracassado. Então, também tem uma pressão social de que você não pode errar. Que se você errar, você deixa de ser um homem. A nossa masculinidade, ela tá muito ligada ao sucesso, né? Seja ele um sucesso financeiro. E é só o sucesso financeiro normalmente que conta. Você pode até ter outros níveis. Você pode ser respeitado na sua comunidade, você pode ser um ótimo dono de casa, mas se você não tem grana, se você depende de alguém, você é menos homem segundo o olhar do outro. E eu tava pensando nisso outro dia. Eu falei, cara, se aos 50 anos... eu não consegui virar a minha vida financeira e eu fiquei nesse limiar por vários anos, cara, eu não vou virar mais. Vai ser muito difícil de conseguir virar a mesa e conseguir... Aí a tua própria identidade começa a sofrer. É muito louco isso. Isso que você acabou de assistir a um corte do nosso podcast sobre empreendedorismo com Facundo Guerra. Para você assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal. Valeu!